Olá, está no ar mais um MS Ciência. Veja o destaque desta edição. Para tentar diminuir os impactos causados pela desinformação, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul busca desenvolver um programa que seja capaz de identificar informações provavelmente falsas ou verdadeiras em conteúdos online. Conheça mais detalhes dessa pesquisa agora na reportagem. As fake news, que em português significam notícias falsas, vêm sendo estudada por pesquisadores de diversas áreas. Uma delas é a computação. O professor e doutor em Ciências da Computação Bruno Nogueira, da UFMS, coordena um grupo de pesquisa que tenta desenvolver um algoritmo capaz de classificar notícias e publicações. Então, eu mostro uma publicação para esse meu programa, por assim dizer, e ele consegue atribuir uma categoria àquilo dali. Por exemplo, as categorias possíveis são política ou esporte, por exemplo. Então, esse programa ele vai analisar o conteúdo e falar, essa publicação aqui é de política ou essa publicação é de esporte. No caso das fake news, né, das notícias falsas, o que a gente faz é treina esse nosso programa, treina esse nosso algoritmo para ele ser capaz de, uma vez que eu mostro o conteúdo de uma publicação para ele, ele vai ser capaz de dizer se aquilo dali é provavelmente verdadeiro ou provavelmente falso. A identificação das fake news exige atenção a uma série de processos, como explica o professor e pesquisador das fake news Marcos Paulo da Silva, do curso de jornalismo da UFMS. A veracidade de uma notícia está presente no modo de fazer o jornalismo, que envolve a verificação das fontes e a checagem da origem da notícia. A definição de fake news ela não é uma definição tranquila, porque ela não há um consenso, né, sobre o que significa. Alguns estudos mostram que isso passa pela mimetização, ou seja, pela imitação de uma linguagem própria do universo do jornalismo, mas por instâncias que não estão vinculadas ao campo jornalístico, mas que passam informações travestidas, né, ou seja, com cara, né, de uma notícia. Né? Ela tem cara de notícia, mas ela não tem os outros elementos, né, que fazem com que uma notícia seja, né, historicamente, uma notícia. Bruno já pesquisava sobre a análise de dados das redes sociais, um dos locais onde mais existe propagação de informações falsas. Foi lá que a quantidade de desinformação despertou o interesse do pesquisador. Hoje, o treinamento de algoritmos é desenvolvido no Laboratório de Inteligência Artificial da Faculdade de Computação na UFMS, em parceria com o Instituto de Ciências, Matemática e Computação da USP. E hoje a gente tem alguns alunos no nível de iniciação científica, mestrado e doutorandos trabalhando nesse tema. A delimitação do problema já é bem definida. A gente quer, então, ir para o domínio da solução, que é desenvolver, propor novos algoritmos, né, utilizando o que a gente chama de aprendizado de máquina, que é uma área da computação que é capaz de aprender a partir de dados. Durante a pandemia, as fake news sobre saúde dispararam. Em 2020, a Organização de Pesquisas e Petições Online, a Avaz, apontou que cerca de 110 milhões de brasileiros acreditam em notícias falsas sobre a Covid-19. 73% dessas notícias falsas circulam pelo WhatsApp. A nossa intenção é, mais adiante, a gente colocar esses algoritmos, esses programas, dentro de uma ferramenta, num site da internet, por exemplo, que alguém pode ir lá, recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, estou em dúvida se isso daqui é verdadeiro ou falso, ou li essa notícia aqui, estou em dúvida. Vai lá, cola o conteúdo, um link para aquilo, e aí esse programa faz uma análise e gera ali um veredito, digamos assim, olha, isso aqui tem uma grande probabilidade de ser verdadeiro, isso aqui tem uma grande probabilidade de ser falso. Só que para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa deixar isso muito bem redondinho. Ainda que o campo das fake news seja amplo e sua identificação seja dificultada pela rápida disseminação por meio das redes sociais, é possível encontrar mecanismos que ajudem a identificar se uma notícia é falsa ou não. Encontrar mecanismos para verificar se aquele assunto sobre o qual a notícia fala encontra um respaldo na verossimilhança e mais do que isso, né? Se a construção, né, processual, o processo construtivo daquela notícia, nesse processo estiveram envolvidos valores profissionais de um campo profissional como o jornalismo. Dentro do campo jornalístico, dentro desses valores profissionais, você tem percursos como a identificação de fontes, a verificação de fontes, a confiabilidade de fontes, né? Um modus operandi, ou seja, um modo de se fazer da profissão. Alguns pesquisadores dizem que
a comprovação, a identificação se algo é uma fake news ou não, se dá a partir de verificar onde ela foi publicada originalmente. Se ela foi publicada num veículo de referência, por exemplo. Seria uma resposta. Em 2020, a empresa de cibersegurança Kaspersky desenvolveu um estudo na América Latina e revelou que 62% dos brasileiros não sabem reconhecer fake news. A pesquisa desenvolvida pelo grupo da Faculdade de Computação em parceria com a USP pode ter um impacto positivo para a educação midiática da população, auxiliando no desenvolvimento do hábito de checar as informações que recebem e acessam pelos meios digitais. A gente tem por objetivo, né, deixar isso como uma ferramenta pública lá no final, né? A gente estamos dentro de uma instituição pública, utilizando recursos públicos, então a gente acha que inclusive, moralmente correto, né, a gente colocar isso disponível, um retorno para a sociedade do investimento que é feito. Né? O que a gente pretende lá no final é isso, deixar um portal pronto em que a pessoa consiga fazer essa consulta. Né? É meio que um auxílio, obviamente isso não vai ser a solução, mas um auxílio para tentar mitigar um pouco esse impacto das notícias falsas que a gente vê hoje em dia. Eu acredito fortemente que a solução para essa questão, se é que existe uma solução, ou se o nome é solução, mas que o modo como a sociedade deveria, né, lidar com isso, a nossa luz no fim do túnel, está nas novas gerações. Por objetivo, né, deixar isso como uma ferramenta pública lá no final, né? A gente estamos dentro de uma instituição pública, utilizando recursos públicos, então a gente acha que inclusive, moralmente correto, né, a gente colocar isso disponível, um retorno para a sociedade do investimento que é feito. Né? O que a gente pretende lá no final é isso, deixar um portal pronto em que a pessoa consiga fazer essa consulta. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.